Nona rodada, Campeonato Brasileiro. A última rodada antes da parada da Copa América, né? Do hiato aí de quase 30 dias. E os times vão ficar numa intertemporada bem interessante. Quem tá bem vai tentar manter a boa condição. Quem não tá tão bem vai tentar usar a parada para dar aquele gás. Parece que a maioria dos times vão dar para os jogadores 8 dias, pelo menos, né? Porra, é quase uma férias já. Tipo 8 dias, Então, tem time que vai ajudar isso. Por exemplo, os jogadores do Vasco, que precisam de dar um descansozinho, né? Porque eles estão cansados. É a primeira agora. Primeira partida, Grêmio e Botafogo. Botafogo e Grêmio. Lá no Engenhão, confronto bem interessante. E o Botafogo, que como você disse, está surpreendendo o campeonato, pega o Grêmio que também está surpreendendo negativamente, mas tá. Conseguiu se afastar um pouquinho ali da zona da degola, mas ainda está pressionado, bem aquém do Grêmio que todos esperavam. E contra o Botafogo, eu acho que o Bota vai surpreender. Nos últimos minutos estão dando aquele gás crucial e eu acho que vai ser 2-1 Botafogo. Eu acho que vai ser um jogo de empate. Também eu acho que dá 2-2, jogo bem disputado, franco e 2-2. O Fortaleza enfrenta o Cruzeiro, a tabela não ajuda a Fortaleza, que os juízes estão fazendo maldade, estão com perseguição, você já disse. Ele e o presidente do Fortaleza deram entrevista falando que desde a primeira rodada eles estão sendo perseguidos, pênaltis que não estão marcando, não sei o quê. O juiz, na hora de apitar, tem um peso, é óbvio que tem um peso com um time grande, para um time não grande, um time que está jogando em casa, enfim. Apitar com um apito na boca é um problema, você não acha? Não, aquele juiz que não pode ter um encontrão, um esbarrão, daí já sopra. Por isso que é a gíria apitar com o apito na boca. Achei que é outra coisa na boca. E o Fortaleza tá ferrado, eu acho, hein? Você acha? Mas eu acho que vai dar empate, apesar de tudo. Porque o Cruzeiro também não tá essa maravilha, não. O futebol do Cruzeiro dá vontade de chorar. O único que tá jogando lá é o Thiago Neves, acho. Porque o resto tá bem mais ou menos. Eu acho que vai ser uma partida de 1-1. Eu acho que dá Cruzeiro. Cruzeiro numa arrancada, começa a subir no campeonato e segura o ano. 2-1 Cruzeiro e vitória lá em Fortaleza. E no Beira-Rio, o Internacional recebe o Bahia. Jogaço esse. Jogaço? Eu acho que vai ser um bom jogo, porque o Inter tem um elenco muito interessante. Tem. O Bahia tá propondo o jogo, tá jogando fino da bola. Você falou uma coisa legal, o Inter tem um elenco interessante, ponto. Não, vírgula, mas perdeu pro Vasco. Eu acho que vai ficar um asterisco no Inter. Assim como tá no Palmeiras lá, um jogo a menos. Inter perdeu pro Vasco. Perdeu pro Vasco, foi feio demais, você é louco. Tirou o cabaço do Vasco, né? Mesmo, não importa se jogou fora ou dentro, perder pro Vasco, pô, não dá. Ainda mais se time que pensa em ser campeão, né? A gente tá na nona rodada, 1/3 do campeonato. Nenhum time tinha feito isso, perdeu pro Vasco. Exato. O Inter foi lá e perdeu pro Vasco. Uma hora ia acontecer e alguém ia ser o motivo da piada. Prestigiado. Né? E contra o Bahia, eu acho que Bahia vamos enfim. E é um duelo direto, né? Bahia com 14 pontos, Inter com 13. Sim. Jogo de 6 pontos. Eu acho que o Bahia vai longe nesse campeonato e vai fazer mais uma vítima no campeonato, hein? Eu acho que vai ser Bahia 1-0 contra o Inter. Jogando nos domínios colorados? Exato. Você tá até de vermelho hoje em homenagem ao Internacional? Não? Não. Então eu acho que o Inter jogando em casa contra o Bahia tem um ligeiro favoritismo, mas o Bahia tem jogando, então mostra ser um time arrumadinho, eliminou o São Paulo da Copa do Brasil, foi fazendo bons jogos e eu acho que dá 1-1. E o Santos, clássico legal, esse, hein? Sampaoli, melhor técnico do Brasil, segundo Pedro, contra Carille, o segundo melhor técnico do Brasil, ou não? Por aí, tá entre os. Um jogo para fechar em grande estilo, a primeira parte do campeonato, com o hiato da Copa América. E o São Paulo reencontra o Corinthians, né? O Corinthians que eliminou o Santos na semi do Paulista e o São Paulo ficou bravo da vida. Falou que aquilo não que existe, não existe grande futebol, só defende, só se defende, É um jogo que começa do zero. E se você pensar, o Carille vai fazer a mesma coisa. Vai ter um jogo fora de casa. O Corinthians está ali no meio da tabela, o Santos está lá em cima brigando pela ponta. Atacante que quer fazer gol e jogar com o Carille é suicídio. Porque ele não vai fazer gol, porra. O Wagner Love contra o Flamengo na Copa do Brasil, o cara corria na defesa toda. Mano, onde você vê um atacante de mais de 30 anos fazer isso? Tem que ser um super-homem, né? Voltar toda hora. O Gustavo não vai fazer mais gol com o Carille jogando desse jeito. Fica vendo. E contra o Santos,
Acho que o Santos atropela o Corinthians. 2-0. Eu acho que vai ser um resultado nesse naipe. Eu acho que vai carregar toda aquela raiva do Paulista, daquele jogo que o Santos massacrou o Corinthians, teve quase 80% de posse de bola, 12 finalizações a 0 e venceu de 1-0 e perdeu nos pênaltis. Mas eu acho que dá Santos e Santos 3, Corinthians 1. Ô, louco, vai tomar 3. E São Paulo e Carequinha sai feliz da vida. O CSA, que perdeu a primeira jogando em casa pro Botafogo, teve nada, pega o Flamengo. Se tudo. Se a gente levar a crer o time do Flamengo, o CSA vai apanhar feio. Mas tem a questão do campo também lá, né? Todo time técnico que foi jogar lá acabou se dando mal. Né? Acho que o campo não ajuda, eles estão bem acostumados. A iluminação é ruim também. A jogar, tem que ver a que hora que vai ser esse jogo. À noite. À noite, então o CSA tem vantagem, enfim, jogar nos domínios lá, um estágio, não com uma estrutura que os times estão acostumados a jogar aqui na Série A, é um fator complicador e está mostrando isso. Empatou com o Palmeiras, empatou com o Santos, tirou ponto de outros times importantes jogando nos seus domínios, então eu acho que não vai ser um jogo fácil pro Flamengo não. Mas o Flamengo vence. Flamengo vence. Eu acho que dá Flamengo 1-0. Não, eu acho que o Flamengo faz 2-0. Coloque o Gabigol, que ele vai fazer 2 gols. Pode colocar. E no estádio do São Januário, o Luxemburgo do Vasco da Gama recebe o Ceará depois da primeira vitória. Agora tirou todo aquele peso de cima que tava carregando, o time não vence, time não vence, time não vence. E jogou com uma raça. 9 vezes, time não vence, time não vence. Não, mas jogou com raça o Vasco. Jogou com raça. Mas jogou. Não que não tenha jogado com raça os outros dias. Não jogou, Pedro. Eu assisti pelo menos uns 5 jogos do Vasco nesse campeonato. Os caras comiam assim, ó. Pareceu que eles estavam em Miami Beach, sabe? Então, o Vasco jogou com muita raça, isso foi um fato. Não sei se tinha algumas coisas lá que o Luxemburgo acertou, contra quem, né? E ganhou do Inter. Agora, contra o Ceará, se o Vasco jogar igual, vence de novo. Agora vai jogar nos domínios, a torcida vai em peso, porque a torcida do Vasco e vai importante salientar, não abandonou o time, todos os jogos do São Januário enchia, né? Um monte de gente xingando, mas enchia. E aí, eu acho que o Vasco vence de 1-0. Meu palpite, 1-0 Vasco. 1-0 Vasco? Eu acho que não. Eu acho que dá empate. A sina do Vasco volta por ser um time desajeitado, desarrumado, de má qualidade. E o Ceará, quer queira, quer não, é um time ajeitadinho. Tá figurando no meio da tabela e não é por acaso. Eu acho que dá 1-1 e torcida havaiana. E um jogo que vai pegar fogo pros lados do Morumbi é Atlético Mineiro e São Paulo. Se falar pegar fogo pro lado do Morumbi, você já quer cravar que o São Paulo vai tomar piaba. Sim. Caramba, hein? Eu acho que perde. Também acho que perde, mas não pega fogo já, tipo... Porque, por exemplo, o último jogo do Brasileirão, o Ricardo Oliveira saiu puto do jogo porque a bola não chegava nele. E o técnico substituiu ele. Mas quando chega também ele não tá fazendo nada, Ele não tá fazendo, exatamente. Tem a treta dele com o São Paulo. Que ele tirou até do Instagram que ele não é mais jogador do Atlético Mineiro, que ele tava quase indo pro São Paulo. Mas aí moiou tudo e 18 jogos já. Parece que ele não vai mais então pro São Paulo. Exatamente. Sim. Então, quero ver como vai ser esse jogo aí, hein? Eu acho que dá Atlético. O Atlético perdeu pro Santos, é bem verdade. Tinha ganhado o jogo mata-mata e perdeu o jogo de campeonato brasileiro. Mas eu acho que dá Atlético em uma vitória boa, clássica, 2-0. Eu acho que isso é um jogo para empate. O São Paulo é aquele time que não deixa o adversário fazer gol, mas ele também não faz gol. Então eu acho que vai ser 1-1, um jogo bem feio. Jogo duro, né? Duro de se ver. São Paulo e Avaí. Exato. Nossa senhora, eu dormi vendo o jogo. Falando do Avaí ali, que você... o Avaí que empatou com o São Paulo no São Paulo, pega o Palmeiras. Vida dura do Avaí também, hein? Aquele jogo que todo mundo vai escalar o Palmeiras no Cartola, né? O Avaí é o último colocado do campeonato. Eu vou colocar a zaga do Palmeiras, acho. Apesar que o Lula tá machucado. Zaga, ataque do goleiro. Que o goleiro pontuou bem, né? Não faz sentido colocar de novo. E uma dica interessante do Cartola, muitas vezes a gente fala, esse goleiro não vai tomar gol, vai jogar com um time fraco, coloca ele. Mas muitas vezes não é vantagem. A vantagem é você colocar um goleiro que é muito acionado, né? Porque a defesa difícil vale 3 pontos. Por exemplo, o goleiro do Avaí é uma porra. Sim, vai que tá naquele dia que ele pega tudo, às vezes mesmo ele tomando um gol, faz 3, 4 defesas difíceis, faz uns 8, 10 pontos, né? Sim, não faz sentido isso. Palmeiras vai jogando na Arena Palmeiras. Eu acho da Palmeiras, né? Se tudo indicar a zebra não estiver solta, da Palmeiras, Palmeiras vence bem, 2-0. Eu acho que o Palmeiras vence também, até com uma certa tranquilidade. O Palmeiras não dá de muito fazer gols, então
Eu acho que vai ser 3x1 Palmeiras. Palmeiras toma um golzinho. Na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Fluminense. Jogo difícil de palpitar, meu ver. Então, eu acho que pra mim a Chape é favoritíssima. Favoritíssima. É favoritíssima, porque primeiro que é franco atirador. Segundo que o Fernando Diniz vai fazer aquela estratégia de ficar tocando. Todo mundo elogia o Fluminense, ai que lindo, maravilhoso. Olha lá, pertinho da zona de rebaixamento o Fluminense, você viu? Rapaz. Tá pertinho da zona de rebaixamento, sabe por quê? Porque o Flu só venceu 2, perdeu 5 no campeonato. Perdeu 5. Então a chance de ele perder de novo é grande, porque não adianta você ficar com a posse de bola e não ter matador lá na frente. Contra o Flamengo foi isso, martelaram, não fizeram gol. E ainda quase tomaram um contra-ataque. Eu acho que a Chapecoense vence de 2x0, o Fluminense vai brigar pra cair desse jeito. Pra não cair, né? Confronto direto, eu acho que, ao contrário de você, eu acho que o Fernando Diniz é um ótimo treinador. Não tô brincando. Eu acho que uma pessoa que inova é sempre vista com maus olhos. Isso foi em toda a história do mundo, não só do futebol. Os que saíram fora da curva e que se demonstraram diferentes no modo de pensar receberam críticas a princípio, depois foram exaltados. O Fluminense vence e eu acho que o Fluminense vai surpreendendo nesse brasileiro e figurar na parte de cima da tabela. Fluminense 2, Chapecoense 1. E o Goiás enfrenta o Atlético Paranaense. O Goiás ficou 2 semanas sem jogar e jogou com a Chape. Agora pega o Atlético Paranaense. O Goiás joga em casa, mas o Atlético Paranaense é mais time. Eu acho que o Furacão atropela o Goiás, mesmo nos seus domínios, e vence por 2x0. Acho que o Atlético vence também, se perder pro Goiás, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense perdeu 6 pontos idiotas, porque quis jogar com o time reserva. Pra jogar contra o River e perder o título. Genial a estratégia do Atlético. Vamos perder o título e vamos jogar com o time reserva. Se tivesse ganho o título, você não tava falando essa... Não estaria, mas era óbvio que ia perder, porque era o River Plate. Eu acho que o Atlético Paranaense perde mais alguns pontinhos. Eu acho que vai ser um empate, um jogo interessante. 1x1. Coloque aqui embaixo o placar de vocês. Teremos agora um pequeno hiato, porque iremos falar de Copa América, nossos palpites. E espero que vocês continuem nos acompanhando.